E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que o seguro rural deixou de cumprir a sua função e que o governo já prepara um novo modelo mais acessível e alinhado para a realidade do produtor rural. E a avaliação é de que o custo das apólices se tornou um entrave para a política agrícola. Para entender melhor esse cenário, a gente analisa agora com o nosso colunista, consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui com a gente. Celso, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui contigo novamente. Bom dia, obrigada pela disponibilidade. Celso, e para entender melhor na prática, o que isso significa hoje para o produtor rural? Quais são os principais pontos de falha do modelo atual? Olha, Carol, partindo de um princípio da fala do Fávaro, né? Fávaro se mostrou mais um comentarista do que um gestor. Lembrando que toda essa situação mais grave com relação ao seguro rural aconteceu agora sobre a gestão do próprio Carlos Fávaro. Ou seja, para nós, né, para o produtor rural em si, tendo em vista essas mudanças climáticas cada vez maiores, a cada safra impactando muito sobre a produtividade das lavouras, o seguro rural deveria ser uma ferramenta que levasse, né? Deveria ser uma ferramenta que garantisse ao produtor rural uma tranquilidade mediante a esses fatores que, de uma maneira comprovada, tenha afetado a produtividade e, consequentemente, o resultado financeiro do produtor rural. Mas os próprios escritórios e empresas que trabalham diretamente com essa alocação de recurso já classificam como extremamente burocrático. E vale lembrar que essa definição do Fávaro deveria ter sido proposta à resolução a partir dele como ministro da Agricultura. E o que nós temos de muito grave, né, que o seguro rural, como uma ferramenta a garantir a esse produtor uma certa tranquilidade mediante a todas essas questões que têm um impacto negativo na lavoura, o próprio seguro rural hoje não cobre nem 15% da área toda destinada para a agricultura. E o próprio TCU, né, Carol? O próprio TCU já identificou inúmeras irregularidades, como uma dessas que eu falei, que não cobre nem 15% da área total destinada, ou seja, Fávaro atuou como um comentarista e não apresentou propostas claras, né? Existe uma ideia de uma análise para um novo modelo, mas quando isso vai surgir? O fato é que deveria ter o dinheiro, a burocracia deveria ser menor, e todos os entraves ao entorno, né, da resolução do problema deveria ser de fácil acesso, coisa que às vezes demora até um período de uma safra para outra, comprometendo o planejamento do produtor rural brasileiro, Carol. O governo fala em criar um modelo mais acessível, alinhado à realidade do produtor. Que aspectos dessa realidade precisam ser considerados para que o seguro rural realmente funcione para quem está no campo? Carol, o governo fala de uma maneira muito política, né? Nós todos sabemos, nós, pessoas comuns, sabemos que os problemas estão diretamente entre ter o volume financeiro necessário e o acesso a esse capital, a esse volume. Coisa que nós não conseguimos até hoje, de uma maneira surpreendente até, entender por que essa situação ainda não foi criada. Nós vimos que a alocação do programa do seguro rural, ela foi destinada para outros fins. O seguro rural no Brasil ele é usado como um termo político. Nós vimos que na gestão do Fávaro ele foi usado, o valor foi liberado para questões de reduto eleitoral. Então, assim, existem maneiras de agilizar o processo. O governo já deveria ter feito isso. Lembrando, né, Carol, que o agronegócio brasileiro, dentro de uma das propostas que eu levantei, tendo em vista a participação no PIB, a geração de impostos e renda com a exportação, nós poderíamos ter uma instituição financeira única e exclusiva para o agro a partir dos 4,5 trilhões de reais que gira, né, que o agro gera para o país. Então, a questão do seguro rural ela já deveria ser definida ou estar definida há muito tempo. Agilidade, o volume financeiro, o entendimento sobre essas características climáticas que vieram para ficar. Nós deveríamos ter uma pasta dentro do Ministério da Agricultura para trabalhar esses fins. Agilidade, análise, conclusão e agilidade para a liberação do crédito. Mas como a gente viu que para outros fins do crédito foi liberado de uma maneira rápida, por que para o produtor rural, que gera riquezas e rendas para o país, ele demora tanto para acontecer? Então, para o produtor rural, Carol, esse é um dos problemas mais graves. Dinheiro, né, a conclusão do processo que define, né, o clima sobre
a queda na produtividade das lavouras e a menor burocracia para que o produtor tenha acesso, resolva o problema e já programe a próxima safra, coisa que no Brasil não existe. Celso, o custo das apólices tem sido apontado como o maior entrave ali, né? Esse encarecimento vem de onde? Risco climático, critérios das seguradoras, às vezes falta de subsídio ou uma combinação de todos esses fatores? Carol, subiu mais de 50%. Aí tu pega um produtor rural hoje, com um custo operacional total alto, com grande impacto no preço das commodities, margem de lucro muito baixa e às vezes zero. E toda essa burocracia que tu falou, a própria insegurança, né, por parte das seguradoras, porque eles têm essa análise. Os próprios bancos hoje, as instituições financeiras, para a liberação das linhas de crédito, estão considerando a insegurança jurídica e também os fatores climáticos que impactam diretamente no resultado financeiro e pode comprometer, né, a idoneidade do produtor em termos de quitação das suas dívidas mediante o acesso ao crédito. Então, quando a gente fala de seguro rural, fica muito parecido, para quem quiser entender, que nem o seguro dos carros. Quando aumentam os roubos, né, geralmente o preço do seguro, da seguradora, ela aumenta. E isso está acontecendo com o produtor rural. Como eu disse, né, os fatores climáticos, essas mudanças, esses impactos negativos vieram para ficar. E as seguradoras, de uma maneira ou outra, também estão usando dessa liberdade que tem, assim como os bancos privados que usam juros de mercado para definir os juros do Plano Safra, as seguradoras também têm essa liberdade, e não estão erradas, dentro de um princípio de uma análise, que o seguro tem que aumentar, tendo em vista que essas questões de quebra de safra, devido ao clima, também vieram para ficar. Então, são todos esses fatores que estão impactando diretamente no aumento, né, do valor das apólices, Carol. Celso, que impactos esse problema no seguro rural já trouxe para as últimas safras, né? Será que os produtores ficaram mais expostos, mais vulneráveis? Totalmente mais expostos e vulneráveis. E tudo isso, essa soma de fatores, traz essa realidade que o governo federal não fala para nós de maneira clara, que é a do endividamento. Mais de 1,2 trilhão de endividamento do produtor rural. E aí tem aquelas questões que definem, né, todas essas etapas que fazem com que o produtor se encontre nessa situação de endividamento que está. Então, assim, esse somatório de situações negativas, que impactam negativamente, vão direto acabar nesse endividamento que já compromete a próxima safra. Na realidade, o Brasil gosta muito de falar de safra recorde, mas os números, de uma maneira geral, eles podem ser ou devem ser até questionados, né? Porque ter um aumento no volume de produção pode acontecer muitas vezes por uma alta produtividade em determinada região. Mas o que nós já estamos vendo para a próxima safra, esse somatório de impactos negativos, vai comprometer, sim, a produção agrícola do Brasil para a safra 2026. Então, esse somatório de situações negativas que não estão sendo consideradas com a responsabilidade devida, chegaram no momento que o impacto vai ser visível aos nossos olhos. Área de produção menor, volume de produção menor já para a próxima safra, que vai impactar nesses resultados todos que eu falei, que indiretamente vai chegar na economia brasileira. Então, eu acho que Carlos Fávaro precisa deixar de ser comentarista e começar a assumir o papel de ministro, e o governo federal precisa tratar com mais responsabilidade todas essas situações que estão causando esse problema sério para o produtor rural, gerador de riqueza e renda, e isso vai acabar impactando na economia do Brasil, eu não tenho dúvida, Carol. Celso, e com esse novo modelo em elaboração, o que o produtor pode esperar em termos de mudança? Deve ter uma ampliação ali de subsídio, uma revisão de critérios ou até mesmo uma reformulação completa das regras? Carol, nada para a próxima safra. Infelizmente, a realidade que nós vemos acompanhando em termos de agilidade de processos, nas últimas 2 décadas, nada aconteceu na velocidade e nas condições necessárias. Isso vai ser usado, e eu posso deixar bem claro aqui para ti, como uma ferramenta já pensando nas eleições do ano que vem. Então, o produtor rural, pensando na próxima safra, ele não espere nada de mudança. Subsídios, a gente viu que o Brasil, quando comparado com outros países, está em 1,3% dentro de todo esse montante histórico, né, do próprio Plano Safra que foi anunciado. E lembrando que o seguro rural, como uma ferramenta extremamente necessária,
ele já deveria ter vindo dentro do programa do Plano Safra anunciado para a Safra 26. Ele já é uma análise, uma ferramenta que já deveria ter sido apresentada junto com o Plano Safra. Por que eu digo isso? Porque a realidade ela já é visível e faz parte do agronegócio brasileiro há muito tempo. Nós já estamos vivendo com secas severas, com chuvas em abundância, causadoras de problemas diretos para a produção agrícola do país. Então, não é algo a ser analisado, a ser avaliado, nós já deveríamos ter o plano em ação. Então, se nós não temos ainda, e Carlos Fávaro, o comentarista do Ministério da Agricultura, fala que precisa ser analisado um novo modelo, infelizmente, para a safra 2026, o produtor rural não espere aumento de subsídio, não espere um novo programa e, infelizmente, aquela segurança mediante os fatores climáticos, o produtor rural vai ter que arriscar e esperar para ver o que vai acontecer a partir do problema que pode ser gerado por esses fatores climáticos na próxima safra, Carol. Celso, acho que é isso. Falamos um pouquinho sobre tudo. Algo mais para finalizar? Carol, eu acho que nós precisamos trazer esse assunto, e vocês estão de parabéns, porque são assuntos que os produtores rurais, e eu me encaixo nesse meio, a gente vem vivendo, e tendo a ideia, né, Carol, da importância que essa produção de alimentos tem para o país. Então, eu acho que está na hora de nós pararmos de falarmos de uma maneira muito politicamente correta e precisamos começar a agir, né, agir de uma maneira mais concreta, tendo por base esses problemas que o produtor rural brasileiro está vivendo. Celso, obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? Carol, eu que agradeço a oportunidade. Semana que vem nos encontramos novamente. Um abraço.